O ego não sabe a diferença entre transformação e aniquilação. Ele não sabe que fora do conhecido, no reino do desconhecido, há tanto bem e tanto poder, tanta abundância. Ele tenta desfrutar de sua alegria a partir do que é conhecido. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Então, quando você começou a Ágape, qual foi a base que sustentava esses princípios? Bem, antes de mais nada, ágape significa amor incondicional. Novamente, eu ouvi isso em um discurso do Dr. King quando eu era um garotinho, porque ele está descrevendo na língua grega os diferentes tipos de amor e ágape é o amor de Deus operando no coração humano. É um amor incondicional, sem agenda. É uma entrega total do espírito. E assim, tendo estudado em metafísica, combinei os ensinamentos metafísicos com o espírito do amor ágape. Então, isso se tornou uma base da ascensão da nossa comunidade. E tem sido os mesmos princípios durante 32 anos? Ou tem evoluído como você evoluiu e aprendeu coisas novas? Como é que tem sido? Bem, ela evolui porque estou sempre à beira de novos insights e novas revelações, mas os princípios você não pode realmente mudar. Os princípios da unicidade, os princípios da inclusão, os princípios de que temos um potencial infinito que está dentro de nós, dentro de todos nós, e que estamos aqui para desbloquear isso, para liberar isso, para libertar isso, e que estamos aqui para fazer um grande diferencial no planeta enquanto estivermos aqui. Os princípios de que o pensamento é uma unidade de energia mental que se transmuta em percepção, fala, comportamento, enfim, experiência, são princípios espirituais sobre os quais ninguém tem o monopólio. Portanto, eu penso que, com a prática espiritual, você tem apenas uma maior percepção desses princípios e os ensina cada vez mais de uma maneira muito mais bela e elegante. Qual tem sido o maior desafio para você como um ser humano vivendo um caminho espiritual durante os últimos 30 anos? Qual tem sido o maior desafio que você enfrenta como pessoa? Acho que apenas lidar com seres humanos. Somos complicados, não? Quer dizer, é o melhor e o pior no mesmo pacote. Sabe, você vê seres humanos que estão à beira de uma grande descoberta. Você vê milagres. Você vê pessoas saindo das profundezas do desespero e depressão, e doença e vício crescendo. Então, você vê seres humanos que criticam, reclamam, fofocam e atacam. Tudo no mesmo dia. Você pode conseguir o mesmo acordo. E assim aprendi a não abraçar nenhum dos impostores, seja elogio ou crítica, e não corro atrás de elogios, não fujo de críticas, e simplesmente não lido com isso. Apenas mantenho minha atenção nisso, que é real, e sigo avançando. Mas, no que diz respeito apenas ao ser humano, sofremos tudo aquilo que qualquer um sofre. A perda, as pessoas morrem. Tudo isso está na condição humana. Com todas as lições que você aprendeu, os princípios que você vem estudando há anos, qual tem sido a coisa mais difícil para você superar em termos de talvez uma perda ou uma luta, ou uma separação quando você era jovem, ou a morte de alguém? Houve algo específico enquanto você estava pensando, eu sei como superar isso, mas levou meses ou anos para curar Eu diria duas completamente ou coisas. processar Primeiro, isso? minha mãe faleceu há cerca de 6 anos atrás. E Uhum. não é que essas pessoas não passem, mas isso aconteceu de repente. Quero dizer, quando aconteceu, dentro de algumas semanas. Ela estava E bem e ela não nos depois... disse o que... Nós sabíamos que ela era uma sobrevivente do câncer, mas ela não nos disse que ele tinha voltado. Intuitivamente, eu revisava a casa dela todas as noites, depois de sair do trabalho. Comecei a passar por lá todo o tempo e ela dizia, por que você vem todas as noites? Eu dizia, eu não sei, vou apenas ficar com você. Eu não sabia que estava perto. Eu não fui chamado ao hospital para vê-la, foi do tipo, o quê? Você está indo embora? Ela estava na cama. Ela começou a falar com seus antepassados que eram invisíveis. E eu lembro-me dela dizer, não, não, ainda não. Não, ainda não. Eu vou para casa primeiro. E depois vou embora. E eu disse, você vai embora? E então, ela foi para casa. Dentro de algumas semanas, ela tinha falecido. E isso abalou toda a minha família, porque, como matriarca, ela mantinha tudo unido. Então, demorou um tempo para nos adaptarmos. Meu pai ainda está se adaptando. 6 anos mais tarde, amigo, ele entrou numa vibração Realmente, 6 reclusa. anos depois. Tenho ido muito lá ultimamente, ajudando-o a fazer algumas coisas às quais ele tem resistido, porque ele é um cara tão independente. Ele era juiz.
E só agora a família está respirando mesmo, você sabe. E nesse momento, eu estou separando de minha esposa faz alguns anos. E agora estamos passando pelas questões legais, e isso tem sido difícil. Eu me casei no final de 2000, Por quanto tempo foi casado? mas há muita amizade, muito Uau, amor, muitas coisas realmente boas que fizemos juntos. Portanto, não sou ingênuo em pensar que as pessoas ficarão juntas para sempre, claro. particularmente com o índice de longevidade subindo e particularmente com as pessoas aprendendo as suas lições mais rapidamente. Há muitas pessoas que ficam juntas e que deveriam ficar separadas por muito tempo. Portanto, não sou Por muito ingênuo tempo. nesse sentido, Décadas, né? mas é uma lição interessante. Você já sentiu vergonha ou insegurança ao ensinar certos princípios se você mesmo está passando por certos desafios como esse, como se as pessoas estão procurando conselhos e para relacionamentos e pode parecer que o seu está falhando ou não está dando certo? Como é que você acha que isso é para você? Você sentiu algo? Não, porque você nunca deixa ninguém definir sua narrativa para a sua vida. Por isso, já fui casado 2 vezes. Eu não tive 2 casamentos fracassados, tive dois Isso é casamentos ótimo. bem-sucedidos. No primeiro casamento, tive 2 lindos filhos dele, netos de um deles, e foi minha namorada do colegial. A amizade é profunda. Eu estava com ela no Natal, com seu marido, portanto, é tudo família, tudo festa. O segundo casamento foi muito bem sucedido, produzimos muita música, muitos programas e muita gente. Portanto, não vejo isso como uma relação fracassada, vejo essas relações como relações de sucesso. E quando essa forma particular acaba, acabou. Agora, algumas pessoas tentam se agarrar à forma, entende o que eu quero dizer? E elas causam muitos problemas a si mesmas. É, um relacionamento fracassado é o que se mantém junto por muito tempo, sem que se mude ou se reinvente, ou que se junte esse sentimento de paz e amor quando você permanece infeliz. Eu acho que isso é mais um fracasso do que É um fracasso é, mesmo profundo. tendo ficado juntos, se não houve amor, não houve respeito, não houve. Vocês não estão mais crescendo juntos. É, Eu tinha um amigo que ele e sua esposa estavam juntos desde o ensino médio, e era óbvio, depois de um tempo, que eles estavam apenas para serem amigos e seguir em frente. Sabe o que eu quero dizer? E eles nunca o fizeram, e ele acabou morrendo. Não estou dizendo que ele morreu por causa disso. Mas pensei muitas vezes que você não foi pela sua vida. Você acabou querendo viver uma imagem de que estivemos juntos durante X anos e tudo isso. porque a gente se agarra tanto a isso, a essa imagem de que vamos fazer com que funcione, eu tenho que parecer de certa forma para a gente ser respeitado na nossa comunidade. Porque as outras pessoas têm a tendência de se importar mais com o que as outras pessoas estão pensando delas do que com o que a sua alma deseja. E assim elas vivem do que fulano vai pensar de mim, e o que a minha mãe vai pensar de mim, o que a sociedade vai pensar de mim. E por dentro, todos têm um destino brilhante e belo. A alma nos chama à grandeza. O nome do seu programa para sermos grandes seres, para sermos grandes luzes, para vivermos plenamente. E muitas vezes as pessoas diminuem a luz para se adaptarem ao paradigma de outra pessoa. E acabam em crise. Acabam com uma doença. Acabam com uma tristeza prolongada. Quando você simplesmente sai dessa, há tanta vida para viver, você vê. Portanto, acho que muitas pessoas são apenas dirigidas pelo que os outros estão pensando sobre elas, em vez do que a sua alma deseja. É, poderoso. Eu acho que quando a gente brilha a nossa luz, o desafio, às vezes, é que há Ah, pessoas sim. que tentam derrubar a gente, né? Ouça, Então, como lidar com isso quando não importa quanta positividade você tenta colocar no mundo, ou quanta coisa boa você tenta fazer, se alguém está sempre tentando derrubar você, bem, como a antes gente de lida com tudo, isso? temos que estar cientes de que a mediocridade sempre ataca a excelência. É uma regra. Ninguém está atacando um fraco. Ninguém se É, importa. Se ninguém se você está importa. sentado no sofá, comendo batatas fritas, engordando e não fazendo nada, ninguém diz nada. Mas no momento em que você começa a caminhar em direção ao seu sonho e você começa a quebrar hábitos, você começa a mudar as relações que não servem mais. Nesse sonho, você começa a ser falado. Agora, muitas pessoas têm medo de fracassar, o que realmente significa que têm medo de ser ridicularizadas. Mas, uma vez que você se dá conta de que vai ser ridicularizado se falhar e de que vai ser falado se for mais bem-sucedido, então você é capaz de deixar isso de lado, porque você sabe que vai ser falado de qualquer forma.
Se você for adiante e cair, oh, ele foi adiante, Não não importa o que conseguiu. aconteça, Ou é. se você for em frente e conseguir, eles dirão, ah, foi sorte. O que quer que eles digam de você. Então, uma vez que você sai dessa sua mente ou se dá conta de que as pessoas vão falar de você de qualquer maneira, então você vai em frente, você vê. E no final do dia, você é diferente, porque foi em busca disso. O fato de você ir em busca disso realmente traz à tona poderes latentes e dons e talentos dentro de você que não podem florescer a menos que você vá em busca disso. Então, quando você chega ao topo de sua próxima montanha, e o topo da montanha é infinito, quando você chega ao seu próximo pico, quem é que está com você? As pessoas que deveriam estar com você ou poderiam estar com você, com base no que você se tornou? Agora você vai para outro pico. Então, as pessoas que deveriam estar com você estão com você e todos os opositores. Tem que se livrar de algumas pessoas que vieram com você desde o primeiro pico. É. Algumas pessoas podem vir com você até a próxima montanha, mas algumas pessoas têm que ficar pelo caminho, né? Absolutamente. Você mantém seu coração aberto. Você nunca se limita a expulsar as pessoas de sua vida. Seu coração está aberto, mas você está constantemente crescendo e se desenvolvendo. Por isso, acho que quando você está indo atrás de um objetivo, não se trata apenas de alcançar o objetivo. É, na verdade, quem você está se tornando no caminho para trazer esse objetivo à manifestação. E então, seu novo ser tem uma vibração diferente. E agora as pessoas que estão nessa vibração estão com você. Elas o apoiam, elas amam, elas apreciam você. Elas te animam, em vez de te derrubar. Se você está vivendo em um paradigma de escassez e falta, você derruba as pessoas. Se você vive em um paradigma de abundância e opulência, há o suficiente para todos. Você aplaude as pessoas. Seu sucesso me faz feliz. Oh, veja o que o Lewis fez. Oh, isso é ótimo, é fantástico. Não estou no paradigma de pensar que, por você ter sucesso, há menos para mim. Estou no paradigma de pensar que, se você tiver sucesso, é um exemplo brilhante que o que você fez é possível. Eu posso passar Posso por fazer isso o ou que eu por posso qualquer fazer em outra minha vida. coisa. Sim. E qual é a coisa que você mais se orgulha de quem você se tornou em todos os cumes, montanhas que você alcançou? Acho que tenho um profundo senso de compaixão pelas pessoas. Tenho um poço muito profundo de perdão. De Sim, verdade. no que diz respeito às pessoas, eu só Você perdoa rápido? rapidamente, nada me pega, nada se gruda em mim. Recentemente, eu estava com uma boa amiga minha, Cicely Tyson. Ela veio a Agape quando chega na cidade e estamos conversando. E ela estava indicando que havia algumas coisas que haviam sido feitas com ela recentemente, e ela não tinha nenhuma amargura sobre isso. Ela tem 94 anos. Sério? Uau. Alguém a atacou, Alguém lhe fez roubou algo errado algumas pra ela? coisas. Eles a atormentaram porque ela era idosa e ela disse: não tenho tempo para deixar que isso me sobrecarregue. Eu tenho vida demais para viver. Ela tem 94 anos de idade. Eu vou ser assim. Eu não tenho tempo para suportar o fardo do rancor ou do ressentimento se alguém disser alguma coisa, ou qualquer que seja o caso. Eu só acho que sempre tive um poço profundo disso. Me fez saber que isso poderia ir um pouco mais fundo. Uau. Existe um tempo pra ficar com Sim, acho raiva que há uma na diferença vida? entre apenas raiva e justa indignação. Indignação justa, devemos ficar indignados quando vivemos em um país e há pessoas que não podem comer. Vivemos em um país da chamada riqueza e ainda temos pessoas que não têm assistência médica universal ou apenas as necessidades básicas que poderiam ser supridas por nossa sociedade. Eu acho que há ou a forma que tratamos as mulheres ou outras coisas de a natureza particular. Acho que há uma indignação justa que é diferente de apenas estar com raiva ou viver em um alto nível de frustração o tempo todo que só envia produtos químicos tóxicos através de nosso templo corporal. Portanto, às vezes, a raiva pode ser uma emoção mascarada de medo. As pessoas podem realmente ter medo e mascará-lo como raiva. Portanto, não. Acho que há uma indignação justa com o tempo que precisamos agir. Tempo que precisamos fazer a diferença e dar voz às coisas que precisam ser mudadas. E quanto ao ego? Você falou fora das câmeras que você é um doutor, você foi nomeado cavaleiro, patrono, não sei, chefe, você tem 500 títulos dos mais altos elogios. Como alguém administra seu ego quando continua a escalar o mundo? Temos que entender o contexto evolutivo do ego. O ego é o que nos protege enquanto evoluímos como espécie humana. É o que nos protege para que sejamos capazes de sobreviver, para que sejamos capazes de distinguir a diferença entre você e um tigre dentes de sabre.
De volta ao tribalismo, você tinha que ser capaz de ter um nível de diferenciação para a sua segurança. Mas agora estamos no ponto em que temos que transcender a percepção de separação do ego, porque neste momento ele está em movimento. Estamos separados de nosso ambiente, estamos separados dos oceanos, estamos separados da floresta tropical. Estamos separados um do outro por causa da cor, da pele, ou da nacionalidade, ou de onde nascemos. Portanto, temos que estar conscientes de que o primeiro trabalho do ego é proteger, mas quando essa proteção começa a nos fazer sentir separados de todos, então temos que mantê-lo sob controle. E temos que transcendê-la. E é aí que entra a meditação. E é aí que entra a oração. E é aí que entra o estudo. É aí que entra o companheirismo. Somos capazes de transcender o ego para que eu possa ver que você e eu somos o mesmo. Podemos vir de diferentes partes do mundo, diferentes cores de pele, mas no fundo somos ambos humanos. Assim, uma vez com a prática espiritual, você não deixa o ego enlouquecer. Não é sobre mim, é sobre nós. É sobre nós. Não apenas minha família, mas onde minha família termina. Acaba apenas com as pessoas negras? Acaba com as pessoas só nos Estados Unidos? Minha família termina apenas com as pessoas na América do Norte? Depois de um tempo, você percebe que a humanidade é a sua família e não quer fazer nada que seja prejudicial a ninguém da família, mesmo que seja a floresta tropical, mesmo que seja a água do mar. E assim, novamente, é difícil para as pessoas se elas não tiverem um pouco de prática espiritual, porque o ego virá apenas em mim. Eu, minha ganância, mesquinhez. Eu vou proteger o meu. Essa se torna a frequência. Mas quando você começa a crescer, você percebe que é realmente uma vibração que temos aqui. Não é apenas uma vibração eu. Certo. Duas perguntas. Uma, por que você acha que estamos aqui? E por que você acha que estamos aqui? Acredito que todos têm o mesmo propósito. Nós temos missões diferentes. Todos nós temos o mesmo propósito e eu direi de maneiras diferentes. Podemos dizer que estamos todos aqui para refletir a face da divindade, ou estamos aqui para refletir o cosmos de uma forma que só nós podemos. Todos estão aqui para esse mesmo propósito. Todos nós temos missões diferentes. A missão de algumas pessoas é ensinar, curar, inspirar, elevar, criar algum nível de arte que vai inspirar, coreografar. Todos nós temos missões diferentes, mas cada missão tem esse propósito maior. Como minha vida reflete todo o cosmos, porque acredito que todos nós temos a totalidade do cosmos em nós. E estamos aqui para descobri-lo, ativá-lo, cultivá-lo e libertá-lo. Portanto, estamos todos aqui para refletir a face de Deus, por falta de... só para derrubá-lo. Não Deus, não um homem no céu. Não somos assim tão ingênuos. Claro. Mas a presença, isso nunca é uma ausência. Todos têm o mesmo propósito. Algumas pessoas conhecem seu propósito, algumas pessoas não sabem. Como você sugere que as pessoas descubram se não As pessoas souberem o que é? crescem em seu propósito de duas maneiras: crise ou percepção. Porque às vezes, quando você está contra a parede, você está em crise, então você começa a fazer diferentes tipos de perguntas. Por que eu estou aqui? Para que eu Porque estou eu fazendo continuo isso? fazendo Qual a a mesma razão? coisa repetidamente. E então você começa a se abrir, que há algo maior, que tem seu nome e que está chamando você. Às vezes as pessoas crescem através dele. Elas têm uma visão, elas se inspiram, algo acontece. E elas são capazes de ver, nossa, minha vida é mais do que eu pensava que era. Então, acho que a dor cresce por dentro. Uma de minhas afirmações é que sua dor o empurra até que sua visão o puxa. Portanto, você é realmente empurrado pela dor Uau. e é puxado por uma visão maior. E assim, a menos que Sim, Interessante. Então, e se estivermos no meio de onde você se sente bem, eu não sou puxado por nada, não sou empurrado a nada, só sim, tô entediado. Será que eventualmente você vai Preciso sentir de dor mudanças. tão ruim Sim. que você vai pensar, ok, eu preciso levantar e fazer alguma coisa? porque o universo, que é o retrato da inteligência, da presença, é progressivo. Estamos aqui no planeta Terra, a Terra está circundando o Sol está se movendo através de um seu sistema solar. Cada corpo celeste tem uma rotação. Agora, toda vez que há uma rotação completa, a frequência desses corpos celestes é um pouco maior. A Terra está vibrando mais alto hoje do que há 10 anos atrás. Interessante. Portanto, tudo está progredindo. Portanto, se você é a mesma pessoa que era há 365 dias, você não é realmente a mesma pessoa. Na verdade, você retrocedeu.
porque tudo avançou. Então, como tudo é progressivo, está criando um nível de tensão para criar um nível de desconforto e dor para você crescer, de modo que tédio se converta em uma bagunça. Pois é. Vai acabar se transformando em dor em algum momento em que você fala, ok, eu tenho que terminar essa relação, sair de um casamento, perder peso, eu tenho que fazer algo O para templo mudar a do minha corpo vai vida. traí-lo, seu corpo emocional irá É. traí-lo. Acontecerá algo e o fará dizer: Uou, o que está acontecendo? É melhor eu ler um livro, é melhor eu destilar, é melhor eu ir falar com alguém. É. E qual é a sua missão então? Basicamente, para ajudar as pessoas a acordar para o dom da divindade que está dentro delas e para libertá-la. E como a gente se liberta? Primeiro de tudo, é preciso romper as práticas, os hábitos de mediocridade, as práticas de mediocridade. Quais são Mediocridade algumas? significa que estou apenas vivendo uma vida na qual estou me protegendo. Escassez de proteção, o Proteção de medo, a escassez. preocupação impulsionam minha vida. E entramos em práticas nas quais nos perguntamos: como posso doar hoje? Como posso servir hoje? Servir. Como posso compartilhar hoje? Se você fizer a pergunta, o universo irá respondê-la. Este é o princípio. Que, mais uma vez, o universo é apenas a imagem exterior da inteligência da mente do infinito. Se você fizer uma pergunta, você terá a resposta. Portanto, se você perguntar como posso doar, ao invés de como posso obter, então o universo vai fornecer não apenas respostas, mas maneiras que você tem para doar algo. Você vê, e muitas pessoas ainda estão dentro do cérebro reptiliano de eu não tenho o suficiente. Então, eles estão tentando conseguir, então acabam criando um pacote muito pequeno de si mesmos, em vez de um pacote maior de como eu posso ser útil, como eu posso doar. E o que acontece quando damos mais em nossa vida a serviço com cada ação que tomamos? Obviamente a gente vai fazer coisa pra gente, vai se proteger, vai pagar o aluguel, vai ter coisas boas, mas quando a gente tem a intenção de estar aqui para servir intencionalmente, na minha carreira, negócios, equipe, família, minha missão é servir. O que é que se desbloqueia? Agora você se abriu para que a presença do universo, que está sempre dando, não comprometa sua natureza. Não contradiga a si mesmo. Agora o acha vibracionalmente digno. Todos nós somos intrinsecamente dignos, vibracionalmente dignos de expressar mais através de você. Portas abertas que você nem sabia que estavam lá. Você encontra pessoas das quais nunca ouviu falar. As coisas começam a se abrir para você. Parece como se fosse mágica, mas não é mágica. Você entrou em um alinhamento vibracional com a maneira como as coisas funcionam. Então, de repente, você está em uma reunião com alguém, ou você está encontrando alguém por acaso, e algo se abre para você, e você é capaz de dar seu presente. Você é capaz de compartilhar algo. Você é capaz de trazer mais prosperidade para a sua vida, mais alegria, mais felicidade, porque você está em alinhamento. Como eu posso servir? Como posso ser mais generoso? Como posso liberar poder que está dentro de mim? Você vê? Agora, a maioria das pessoas, quando vivem em mediocridade, fazem essas perguntas fortalecedoras. Por que eu? Como, por O que exemplo, está errado? Quem é o culpado? Essas perguntas o mantêm focado de forma muito restrita. Todo mundo está procurando um bode expiatório. A culpa é dele, a culpa é dos meus pais, eu não deveria ter me divorciado, eles deveriam ter se divorciado, isso aconteceu, meu professor fez isso comigo quando eu era pequeno. Tanto faz. Eles vão procurar um limite muito limitado. Eles têm um alcance de percepção muito limitado. Mas se você começar a fazer uma pergunta capacitadora, como eu posso compartilhar? O que está tentando surgir na minha vida? Que presente eu tenho que dar? Como posso cultivar esse dom? O universo adoraria responder a essa pergunta porque a presença universal quer você saudável, quer você próspero, quer você feliz. Por quê? Porque consegue expressar mais através de você se você estiver. Ele pode vir a ser como você. Agora, quando você se limita, então está desperdiçando energia. Isso significa que você está indo conscientemente ao médico porque está doente. Você está constantemente lamentando seu destino porque não pode ter amizades em sua vida. Você está constantemente preocupado com toda a energia desperdiçada que pode ser usada para a criatividade. Você vê? Assim, quando você faz as perguntas certas,
Como você indicou, você estabiliza sua estrutura primeiro. Você tem uma estrutura de prosperidade, uma estrutura de boa saúde, estrutura de gestão do ego para que você possa ter boas amizades. Vivemos em Você quer estruturas de dizer vida. hábitos Há como uma estrutura isso? de vida do templo do corpo saudável. Há uma estrutura de vida dos relacionamentos. Você vê? Há uma estrutura de vida de comunidade, como você trabalha com os outros. Todas essas são estruturas que estabilizamos, o que significa que elas não são mais passivas, são ativos. Portanto, se você sabe como estar com outras pessoas sem derrubar as pessoas e focar sobre elas e roubá-las, você tem uma boa base de amizades. É parte de sua comunidade. Cuide do seu templo corporal. Não vá ao médico o tempo todo porque você está doente. Você pode, como você disse, pagar seu aluguel. Você é capaz de ter um nível de prosperidade. Agora, você não está aqui apenas para estabilizar essas estruturas. Essas estruturas são suficientemente fortes para que você possa agora lhe dar um presente. Porque se você está sempre focado em estabilizar estruturas, ou se suas estruturas não estão em colapso, você nunca é capaz de criar o presente. Então você tem que Sim, ter as estruturas primeiro, cuidar dos negócios, suponhamos, e aí sim você pode ir além. sim, agora você é forte o suficiente. Suficientemente forte para fazer coisas que as pessoas diriam ser impossíveis. Se alguém tem uma dessas estruturas que estão quebradas, ou talvez esteja lutando com elas há décadas, talvez seja relações, talvez seja prosperidade ou saúde, como é que eles podem superar todas essas questões, ou pelo menos consertá-las ou estabilizá-las? De duas maneiras. Uma, você olha para a área de sua vida que está funcionando primeiro. Porque a maioria das vezes nosso foco está no que não está funcionando e na vibração disso. Assim, você pega uma área da sua vida que funciona e se sente dentro dessa vibração. Então, você começa o que eu chamo de mudança de forma. Você começa a tornar essa energia e começa a sentir isso na sua área que não está funcionando. E então, você combina isso com uma articulação de uma visão. Como seria se essa área da minha vida funcionasse? Você começa a descrevê-la. Agora, a lei diz que você não descreve o que você vê o que você descreve. Quando você começa a descrever como é a área, juntamente com a sensação de uma área de sua vida que realmente funciona, agora você tem a sensação e a descrição tanto de trabalhar como de ter. É a prática. Você tem que fazer isso todos os dias. Você tem que senti-lo, descrevê-lo, sinta-o, descreva-o, sinta-o, descreva-o. E então, isso começa a ser uma nova linha de base para você. E agora você começa a se manifestar nessa área. É. Obviamente você tem que tomar muitas medidas, provavelmente, para mudar certas coisas, mas você tem que fazer Você faz a a peça fundação fundamental. primeiro, E então né? o que acontece é que você é obrigado a fazer diferentes tipos de ação. Em vez de procrastinar, você percebe que, eu posso fazer isso. Eu posso fazer esta pequena coisa e isso muda todo o fulcro do ser. O que é algo na sua vida que você sentiu como se estivesse procrastinando por tempo demais? Talvez algo na vida, em algum momento, houve alguma coisa que você disse, eu esperei muito tempo para... Quando comecei a trabalhar em Ágape, eu procrastinei. Você poderia ter feito há 10 anos antes, ou... Cara, eu não queria ser uma pessoa pública. Sério? Eu gostava do meu estilo de vida, eu era um terapeuta espiritual e por isso tinha consultório particular, eu lecionava no corpo docente da universidade e eu dirigia um ministério de oração. Então, eu tinha essas coisas acontecendo e eu fazia seminários. Eu achava que isso era o suficiente. Então, eu continuava sendo puxado para iniciar uma comunidade e eu pensava, não quero iniciar uma comunidade. E tantas coisas começaram a acontecer na minha vida, a ruptura, e sim, me obrigou a dizer, Sério? certo, eu estou indo contra a energia aqui. E então, chamei algumas pessoas, alguns de meus alunos, alguns de meus clientes, alguns dos meus amigos, e eu disse, certo, sou obrigado a começar uma comunidade. E eu comecei um grupo de visão para iniciar isso. É interessante o suficiente, quando isso aconteceu, eu sempre me lembrarei disso. Eu costumava ter um torcicolo no pescoço, no qual eu não conseguia virar o pescoço para a direita. Eu tinha uma rotação parcial. Sim, eu poderia ir até a esquerda, mas não Sério? poderia ir até a direita. E fui até um quiroprático. Eles tinham corrigido. Seria corrigido temporariamente. No momento Por em um que eu dia ou disse dois, sim, então, sim. a visão, meu pescoço estourou. Eu tinha rotação completa. Sério? Sim, fiquei tipo, o quê? E percebi que Era isso como era uma coruja. manifestação física de minha resistência. E assim eu olho para isso em momentos de minha vida, Uau! se estou resistindo a algo,
Deixe-me apenas pular para o fogo e eventualmente as coisas vão dar certo. Não tenha medo de saltar para o fogo. Quais perguntas a gente deve fazer pra gente todas as manhãs quando a gente acorda? Primeiro de tudo, quando acordo de manhã e quando me viro e saio da cama, só me levanto da cama do meu lado esquerdo. Levanto as mãos e me sinto agradecido por estar vivo e desperto. Só estou grato por existir e que a gratidão não está apegada a nada. Não sou grato por ter dinheiro, sou grato por ter Sou apenas ser. grato, apenas Uau! sendo. E então eu me rendo à vida. Eu simplesmente me entrego à vida. Agora, algumas pessoas, você chama isso de Deus, você pode chamar isso de amor, você pode chamar isso do jeito que quiser chamar. Eu simplesmente chamo de vida. E então eu digo, qual é a minha missão? Eu pergunto, qual é a minha tarefa? E então eu peço força para fazer qualquer que seja a minha tarefa. Então é assim que eu acordo. Depois vou sentar-me e meditar. E depois vou para a academia e depois volto e medito mais tempo. E então eu peço. A questão é determinada pelo que quer que eu esteja trabalhando naquele dia. Eu não sabia que viria vê-lo hoje. Tomei banho e estava apenas dizendo como posso ser uma presença brilhante no programa do Lewis hoje. Como posso ser um instrumento de articulação, fluência, amor e harmonia e deixar que isso aconteça? Eu apenas vivo essa pergunta e deixo que a pergunta responda por si mesma através de mim. Quando nos conhecemos à porta, ei, o que está acontecendo, cara? Como se nos conhecêssemos há muito Exatamente. tempo. Portanto, haverá uma É. pergunta maior e depois há uma pergunta que é mais pertinente para o que quer que esteja no meu calendário naquele dia. A pergunta maior está sempre em algum lugar do ponto de vista de como posso servir, como posso ser um instrumento de paz e amor, ou como posso revelar mais prosperidade em minha vida. Quando estamos em fluxo como, cara, tudo tá funcionando, é só manifestar magia por toda parte, o que a gente deve se perguntar nesse momento? Você quer permanecer na consciência de como não fica melhor do que isso. Sim, mas escute. Mas parece que isso é bom demais pra ser verdade, tá tudo acontecendo, né? A vida é infinita. Então, onde quer que você esteja, é um novo ponto de partida. Agora se torna um ponto de partida, né? Então, sim, você não quer se rebaixar e proteger esse lugar em particular. E você quer fazer essa pergunta se as coisas estão indo bem ou mal em sua percepção. Se as coisas estão dando certo, este plano não está se concretizando, você pode perguntar, como fica melhor que isso? Você terá uma resposta. Se você está no fluxo, como ele se torna melhor do que isso? Então você fica no limite de se tornar. Então você está no limite de se tornar. Então você está caminhando no estado de ser e se tornar. Você está muito feliz com o que você é. O estado de ser. Eu sou grato. Estou apaixonado por esse estado de ser e estou agora mesmo. Eu agradeço e estou me tornando. Há mais para mim. Vejam vocês. Então, se fizermos a pergunta como ficar melhor do que isso, o universo vai respondê-la. Eu acho que há definitivamente alguns momentos em que tenho colapsos, desafios, lutas e coisas assim, mas meus últimos 15, 17 anos, alguma coisa é mágica, sabe? Tudo tem ocorrido bem. Você se E sente eu assim? só... eu só... Seu campo energético é muito grande, é muito bonito. Eu sinto como se houvesse, quando eu reflito e penso sobre isso, se as coisas fossem o que eu tenho feito, são coisas que você está falando, né? Todos os dias estou expressando gratidão o tempo todo, quando eu acordo. Quando alguém liga para o meu celular e recebe minha mensagem de voz, eu pergunto ao que eles são mais gratos e para compartilhar comigo antes de que eles perguntem o que quiserem. Então, estou tentando evocar isso nas pessoas e de noite eu estou sempre compartilhando que eu sou mais grato, eu escrevo isso, eu compartilho com alguém, então a gratidão ela sempre faz parte da vida. Eu vim de uma cidade pequena em Ohio, então quando coisas boas aconteciam, eu pensava, cara, isso é muito bom. Sim. A próxima coisa em que eu me concentraria é realmente a visão daquilo que eu quero ser, do que eu quero me tornar, eu me concentraria nessa visão, mais ou menos naquilo que você estava falando antes. Para onde eu estou indo? Ou pelo menos aonde eu quero ir, se houver um plano diferente para mim, tudo bem, mas para onde eu vou? Focar na direção ao contrário de onde eu estou preso, ou o que me falta, né? E então, a terceira coisa que eu realmente me concentro é apenas em ser alegre. Quando você chegou aqui, eu tava abrindo meus braços dizendo, e aí, eu tô feliz em te ver, cara. E quando a gente reflete sobre essas
três coisas: gratidão, uma visão de para onde a gente vai e o que é que a gente quer se tornar e ser Esse é o feliz, objetivo. a gente começa realmente a É isso atrair aí. e criar magia, não é mesmo? Mas às vezes a gente esquece essas coisas e a gente fica preso em nossa cabeça ou preso no medo, na ansiedade. É por isso que eu chamo de Sim. prática. Você pratica e quando sai, você volta aos fundamentos básicos. É como um atleta olímpico. Eles saem Os e eles voltam aos aquecimentos, fundamentos. o básico. Os aquecimentos, os passos, ou qualquer que seja a sua área particular, você volta aos fundamentos. Então, você se encontra em fluxo. Quando você não está em fluxo, você volta aos fundamentos. Agora, todos nós ouvimos a declaração de certos pais: se você não parar de chorar, eu vou te dar motivo para chorar. Certo. O que o universo diz? Se você não deixar de ser grato, eu lhe darei algo para ser grato. Funciona da mesma Uau. maneira. Assim, permanecendo nessa vibração de gratidão, o universo procura algo para lhe dar. Meu Deus, se ele não deixar de ser grato, eu lhe... Meu Deus, se ele não deixar de ser grato, eu lhe darei algo pelo qual ser grato de verdade. E vem do nada. Vem do seu paradigma atual. Como, uau, ele não previu isso. Uau. Então, deixa eu esclarecer aqui. Quando você era adolescente, você mudou de igreja, deixou a igreja por um tempo. Essa informação é verdadeira? Sim. Isso Dos procede? 16 até... Eu estava no último ano da USC, por volta dos meus 20 anos. Houve uma época que você não acreditou em Deus? Eu não usaria a palavra Deus, porque o povo pensava que Deus era como É. um homem no céu. Você não acreditava nessa Não, versão não. de Deus, né? Minha coisa era mais valores afirmativos, ser uma pessoa gentil, não mexer com as pessoas, não roubar, ser amoroso. Não coloquei isso em nenhum tipo de religião, e não foi até que eu tive isso. Eu digo a vocês, eu estava, quando me mudei de Atlanta para Los Angeles, onde frequentei o Morehouse College, eu fazia parte de uma organização que queria mudar o mundo por qualquer meio necessário. Era uma organização muito revolucionária, eu era um comissário de propaganda dessa organização. Sério? Sim, fomos estreitamente aliados ao Partido Pantera Negra. Isso Sim, foi em nos anos 70 ou... Então eu estou sentado nessa reunião e alguém atrás de mim diz: se você fosse tomar conta do mundo amanhã, seria diferente? Então me virei para ver quem disse isso. Não havia ninguém lá. Eu sei que ouvi alguns na reunião e ele dizia novamente: se fosse você assumir o controle do mundo amanhã, seria diferente? Mas ele vinha de dentro de mim e eu disse: oh meu Deus. Então eu olhei ao redor da sala. Este cara sentado ao meu lado, eu disse: esse cara tem um grande ego, ele sempre acha que está certo. Essa pessoa é muito territorial, esta pessoa é sempre briguenta, Comecei a olhar ao redor da sala e não percebi que, se amanhã tomássemos conta do mundo, não haveria mudança. Então deixei a reunião. Não, depois da No reunião meio que da saí, reunião nunca ou mais depois? voltei. Na semana seguinte, alguém naquela reunião atirou em alguém. Na reunião. Para com isso, na reunião. Eles tiveram uma reunião, o Mentira. cara sacou a arma e atirou em alguém. Nossa. E eu não estava presente para fazer parte daquela situação. Logo depois disso, eu entrei na USC, porque tinha feito uma pausa. E me lembro de ter ido para a USC, mas eu não tinha tido o despertar. Esse era o início do despertar. Então as coisas começaram a acontecer. Comecei a ter visões, comecei a ver coisas, pensei que estava perdendo a cabeça. Isso foi logo no início da psicologia transpessoal. Não era popular do jeito que é agora. Sim, 23 Você anos tinha de idade, 21, 22? 23. E isso eu tinha muita experiência, eu deixava meu corpo o tempo todo, mas eu não sabia o que isso era. Agora sabemos que é viagem astral ou sonho lúcido, mas naquela época era como se isto fosse muito novo. E assim comecei a ter esse sonho. E nesse sonho, estes homens estavam me perseguindo, 3 homens. E todas as noites eu acordava bem antes que eles me pegassem. Todas as noites eles estavam um pouco mais próximos. Então, uma das coisas que eu fiz foi deixar de fumar erva, como um bom estudante universitário. E eu disse, isso deve ser cannabis, que tem todas essas experiências, sonhos, visões, mas com a intensificação, tudo ficou
Sim, mais sonhos brilhantes, mais Quando você visões. parou? E não contei a ninguém, porque eu era um major de psicobiologia, então estou no departamento de psicologia. Não há como eu dizer ao meu professor, vou deixar meu corpo. Não. Sim, mas vou lhe contar uma história sobre isso. Ele Mas, colocará na nosso próprio verdade, eu psiquiatra. tinha um programa de estágio. Eu vou voltar ao sonho. E tive que ir aos hospitais psiquiátricos como parte do nosso programa de estágio para trabalhar com o pessoal de lá, escrever nosso diagnóstico, entregá-lo para nosso professor, tudo isso. Estou jogando ping-pong com esse cara. Ele está no manicômio e nós estamos conversando e eu estou perguntando por que ele está lá. E ele está dizendo, bem, eu tive estas visões e sonhos. E ele está descrevendo algumas das coisas pelas quais eu estou passando. Estamos jogando ping-pong e então eu percebi, nos últimos 5 minutos, não estávamos conversando. Foi tudo telepatia. Sim, coloca a raquete de ping-pong no chão, me controlando para Para sair com de lá. Eu não isso. sei o que está acontecendo comigo. Avanço rápido que estou nesse sonho, 3 homens estão me perseguindo e eu digo para mim mesmo, isto é o meu sonho. Eu não vou me forçar a acordar. Eu me virei e havia uma pequena tenda com todas essas pessoas alinhadas para entrar nessa tenda. Quero dizer, milhares de pessoas. E eu conhecia todas as pessoas na fila. E eu disse, esses caras não podem me machucar porque meus amigos estão comigo. Um a um, eles viraram de costas. 2 homens me seguraram e um outro me enfiou uma faca no coração. A dor era insuportável, física e emocionalmente. Santo Deus. Eu gritei. Era um grito de gelar o sangue e morri. E quando acordei, pude ver que a presença estava em toda parte. A beleza que está aqui está além de qualquer descrição. O amor que penetrou em cada célula do meu ser estava além de qualquer amor. Eu fiquei emocionado. Qualquer amor que se experimenta, o amor de Deus simplesmente derramado em meu corpo. A luz e o brilho estavam em toda a parte e tudo era diferente. A partir daquele momento, segui um caminho de descoberta sobre o que havia acontecido comigo. E no processo de integração disso em minha vida. E então, isso me conduziu passo a passo até onde estou hoje. É como se as pessoas pudessem só ver o que realmente está aqui. Mas temos cegueira paradigmática. A percepção é tão pequena. A maioria das pessoas só vê uma fração da realidade. São suas crenças, são suas percepções. É o que herdaram de seus pais, fantasias de sociedade. Quando tudo isso está disponível, só vemos isso. É a presença de abundância, alegria infinita, beleza, O que amor. realmente está aqui. Às vezes é um efeito sonoro. Temos que fazer. Está tudo aqui. E estamos usando tanta energia para para bloqueá-lo. experimentar, para vivenciar isso. O ego não sabe a diferença entre E transformação por e que a gente aniquilação. bloqueia essa abundância de amor e alegria? Não sabe que fora do conhecido, no reino do desconhecido, há tanto bem, tanto poder e tanta abundância. Ele tenta desfrutar de sua alegria a partir do que é conhecido, enquanto nosso bem está, na verdade, fora do conhecido. De fato, era Krishnamurti, que tinha um livro chamado Freedom for the Known. Eu costumava vê-lo ao vivo em Ohio todos os anos, porque ele era um que eu podia ouvir e perceber que ele era autêntico. Ele sabia que eu podia apenas ouvir, podia olhar para ele. Eu podia ir a qualquer comunidade espiritual e posso dizer-lhe que em 5 minutos, se eles sabem ou se eles o conhecem. Há uma diferença entre saber e saber sobre ele. Saber sobre isso pode motivar, conhecê-lo é diferente. Sim. Então, o Krishnamurti, eu disse, bem, ele sabe. Sim, mas então, não sei qual pergunta você me Estão fez, sentindo, mas é. é o medo. Nós queremos, basicamente, é incerto. Por que a gente Queremos bloqueia a controlar nossa abundância do vida amor? dentro do reino do conhecido. O bem está no desconhecido. Porque é incerto, certo? Se eu não tivesse dito A gente sim a precisa... Ágape, eu não teria conhecido todas as pessoas bonitas que conheci e as coisas que tenho que experimentar. Tive a oportunidade de facilitar 4 vezes os diálogos de síntese com Dalai Lama. Você sabe, tive a oportunidade de conhecer e dar a Nelson Mandela o prêmio The Season of Non-Violence. Tive a oportunidade de sair com o Bispo Loucura. Tutu quando fomos empossados na Ordem dos Pregadores Martin Luther King.
Tive a oportunidade de correr e sair com Dick Gregory. Sabe o que quero dizer? E tantas pessoas bonitas que fizeram parte de minha vida. E não teria conhecido nada disso. Eu pude ir a Nações Unidas, falar muitas vezes, mas tudo isso teria ficado preso ao potencial. E eu não compartilho essas coisas para me exibir, elas são apenas partes do meu, sou eu apenas. E quanto a mim, e quanto às pessoas quem eu tive a oportunidade de encontrar e sair, eu não teria conhecido. Nós não estaríamos aqui, eu estaria com a minha camisa de universidade. Eu cresci numa pequena cidade de Ohio, predominantemente num bairro branco, e meus pais tiveram 7 alunos de intercâmbio quando eu era criança. Assim, eu tive pessoas do Japão, do Brasil, da França, das Filipinas, vivendo com a gente, adolescentes, durante 6 meses de cada vez. Isso me trazia a cultura de outro país e então, quando eu comecei a me expandir para fora do meu bairro e praticar esportes, eu era mais da minoria, né? Como um deles do que como os meus amigos brancos nesse tipo de contexto. Portanto, para mim, eu nunca entendi realmente o racismo. Agora, tenho certeza de que há momentos que eu sou julgador ou racista de alguma forma, nem sei se eu estou ciente disso. Mas, para mim, todo mundo são irmãos e irmãs, não importa de que cor você é, de onde você é, porque eu cresci com esses irmãos e irmãs mais velhos do mundo inteiro. De onde vem a raiz do racismo pra gente, e por que é tão difícil pra gente deixar de ver essas cores? Sim, bem, muito disso, obviamente, já foi aprendido. Quer dizer, você não vê um racista, talvez um homofóbico. Então, na verdade, é aprendido. E há pessoas, inadvertidamente ou de propósito, que ensinam que, porque estão vivendo na percepção de eles são o outro, são mais escuros, são mais claros, seja lá o que o outro for, eles são daquele país, diferentes Linguagem idiomas, diferentes diferente. culturas, diferentes religiões, seja qual for o caso. Portanto, as pessoas vivem no contexto de outros e ainda não amadureceram para perceber que não há realmente outro. Há apenas vibrações sobre um tema. É tudo música, sabe o que quero dizer? Alguns são jazz, Certo. outros são clássicos, outros são R&B. Seja qual for o caso, apenas variações sobre o tema. Portanto, não é outro, é só que somos iguais por dentro quando chegamos a nos expressar. Agora, por que isso? Porque o infinito é infinito. Não se repete, não comete erros. Portanto, todos nós somos expressões únicas do infinito. Seria chato. Se todos formos parecidos, Se todos entende o que eu quero parecêssemos o dizer? mesmo, E né? éramos todos iguais. Antes de tudo, você pode imaginar passar pela eternidade exatamente como você está agora, sem nenhum crescimento. Chama-se inferno. Portanto, Não. se você pudesse imaginar que se todos fossem exatamente como você, ou exatamente como eu, e ficássemos iguais para sempre, isso se chamaria inferno. A presença que é infinita recriou-se a si mesma depois de sua própria imagem e semelhança, de acordo com a natureza infinita. Temos tanta variedade de beleza, amor e alegria, e é isso que queremos celebrar. E as pessoas que estão com medo, ou intolerantes, racistas, estão vivendo principalmente com medo e depois promovem esse medo. Sabe, os mexicanos, os árabes, o povo negro, ou o que quer que seja. Entende o que eu quero dizer? Eles promovem esse medo e acabam vivendo em um mundo muito pequeno. Sim. E qual o papel da religião na criação de medo em cada comunidade religiosa Depende da de maturidade pessoas do que não professor estão nessa espiritual. comunidade? Religião em si, palavra, significa retornar à fonte. Portanto, a própria religião é supostamente um veículo que traz as pessoas de volta à fonte. De volta ao amor, de volta à conexão. De volta ao Entretanto, amor. às vezes é usado como uma sensação de separação, dependendo da maturidade do professor espiritual. Portanto, é suposto levá-lo a um barco, ou algum tipo de veículo para levá-lo a um encontro com o transcendente. Uma vez que você tenha um encontro com um transcendente, você pode celebrar o que te levou até lá, mas você não está tentando agarrar-se a ele.
É como se às vezes disséssemos coisas inadvertidamente, bem, se ele fosse um místico judeu ou um místico cristão. Agora, na verdade, quando uma pessoa se torna um místico, ela meio que transcende o barco que o levou até lá. Não existe tal coisa como um místico cristão, não existe tal coisa como um místico budista, não existe tal coisa como um místico islâmico. Porque uma vez que você torna um místico, isso significa que você transcende os barcos e você percebe que somos todos um. Religiosidade. Você ainda pode Certo, honrar. você é Você honra. transcendente de uma religião. Sim, você Sim, honra sim. de onde veio, mas não está mais tentando Claro. converter todo Os mundo. princípios, a base, os A princípios e... religião, em sua prática mais elevada, Uhum. reúne as pessoas. Em sua prática mais baixa, ela separa as pessoas. E você tem pessoas que se tornam fundamentalistas e elas dirão coisas como: este é o caminho, se você não trilhar este caminho, você vai para o inferno. Essa é uma percepção muito limitada. Agora, como é que a pessoa chega lá? E é fundamentalismo em todas as religiões. Um fundamentalista simplesmente acredita que o que Sim. eles acreditam pode ou não ser verdade. Então, eles têm que convertê-lo, porque têm medo de estarem errados. Veja, mas uma vez que você sabe algo, você não se converte. É como se soubesse que Certo. 2 mais 2 são 4. Então, se você entrar em uma sala e seu professor estiver ensinando e todos estiverem falando, não, 2 mais 2 são 5, não, 2 mais 2 são 8, você vai voltar para fora daquela sala. Você não vai entrar em uma discussão porque 2 mais 2 são 4. Você sabe a verdade, portanto você só diz, você faz suas contas e eu farei as minhas. Você sabe a verdade. Mas se o seu fundamental, se você apenas acredita que 2 mais 2 são 4, se você realmente não sabe que 2 mais 2 são 4, mas você apenas acredita e se torna um crente muito alto, 2 mais 2 são 4 e vou te converter, então você se depara com um problema lá. Assim, nossas religiões nos levam além da crença, quando praticamos em um conhecimento profundo. E então você tem tolerância, apreço e compaixão pelas pessoas que estão tropeçando em seu caminho. E se for um membro da família que tem uma forte crença e você pensa, isso simplesmente não faz sentido, ou isso não é verdade, ou isso não é saber? Sim, mas Como é você bastante tem comum. compaixão por alguém que é tão agressivo? Eu não tenho isso na minha vida, mas eu tô só curioso a respeito. Certo, tem membros de famílias, ou amigos, ou parceiros, onde eles são tão contra uma Bem, crença antes diferente, de mais eles nada, se tentam há algo separar contra você. Como algo, você tem esse significa que tipo há medo lá. de compaixão? Portanto, temos que entender o que é a compaixão. Eu defino compaixão como uma compreensão da falta de compreensão. Sim, é apenas compreensão. Você não concorda, não está em Interessante alinhamento a com ela, compreensão da mas seu ignorância coração ou o permanece entendimento da aberto, falta. você abençoa. E você percebe que não pode ajudar uma mente não receptiva. Não se pode convencer, não se pode converter, não se pode fazer nada. Então, é só deixá-lo em paz, é só rir. E você vive sua vida tão bem que está brilhando, você está brilhando. E então um dia, eles podem te perguntar, por que você está tão feliz o tempo todo? Acabei de saber que esta coisa ruim aconteceu em sua vida e você ainda está grato. O que você tem o torna forte o suficiente para fazer isso? Agora, essa é uma mente receptiva. Agora você pode voltar e dizer, bem, sabe de uma coisa, eu acordo todos os dias com gratidão e apreço pela vida. Mas se você tentar ensinar alguém antes que ele esteja receptivo, ele pegará o que você ensina e usará contra você. E assim, compaixão significa que eu entendo a falta de compreensão. Não vou discutir com você. Vou apenas deixá-lo estar. Bem, além daquele momento do encontro que continua a ondular muito através de mim, Quando você se sentiu mais amado na vida? sou muito afortunado por ter vindo de uma família incondicionalmente amorosa. Meus irmãos e eu poderíamos ter cometido o maior erro, mas nunca houve nenhuma recusa de amor. Eu me lembro de ter sido preso, sim, de meus pais. Eu me lembro de ter sido preso e meu pai veio me ver meio que sorrindo. Dos seus De qualquer pais? forma, me amava. Minha mãe estava lá. Eu estava esperando por ela, não que eles não disciplinassem ou que tudo o Simplesmente que família de deveriam qualquer fazer, maneira. mas nunca houve nenhuma retenção de amor.
Então, eu venho de uma base de amor, o que eu acho que é muito afortunado. Muitas pessoas não vêm disso, ou houve abuso, ou houve negligência, ou o que quer que seja. Eu não tinha isso. Portanto, eu tenho uma base forte de amor e eu tenho uma forte linha de base de inclusão, porque minha mãe estava muito envolvida em movimentos de direitos civis. Portanto, muitas das reuniões foram em minha casa. Tivemos mexicanos, negros, heterossexuais, gays, judeus, todos estavam em minha casa o tempo todo falando sobre a próxima coisa que íamos fazer. Íamos escolher nessa loja, íamos fazer isso ou aquilo. Então eu não cheguei a muitos lugares onde agora estou passando por algum tipo de revelação. Foi apenas parte da minha educação. Lembro-me de estar no colegial e as pessoas estavam atacando esse cara, ele era gay, e eu pensava, o que vocês estavam fazendo? E daí? O que isso tem a ver com vocês? Vocês têm medo dele? O que? Mas isso foi só na minha casa, então não foi. Então eu acho que a base do amor de meus pais, meus avós, era apenas parte do acordo. Então, eu estava sempre, provavelmente fico mais chocado quando saio ao mundo e posso ver irmãos e irmãs que não falam um com o outro. Entende o que quero dizer? É do tipo, você não fala com seu irmão há 8 anos. O que aconteceu? Você entende o que eu quero dizer? Isso foi como... Não, tipo, minha filha e meu filho são... Quantos anos de diferença eles têm? Tipo, 9 Certo. anos de diferença. Eles são como os melhores Não amigos. fazia sentido, Entende o né? que eu quero dizer? É que eles se amam um ao outro. E só. E eu sempre fico chocado. Não mais, mas como você não fala com seu irmão, você não tem que concordar com ele, apenas o ame, não fale sobre esse assunto. Sim, eu acho que a vibração dos pais, muito, e quanto mais eu estou no planeta, mais eu aprecio isso. O meio ambiente. Falar de outra coisa, né? Yeah, so I think the parental vibration, I'm very, and the more I'm on the planet, the more I've appreciated. Isso é legal. Eu quero fazer algumas perguntas porque isso é realmente inspirador. Agradeço sua abertura e... Quando alguém está num relacionamento que não está funcionando, uma relação íntima que não está funcionando, ou alguma tensão por alguns meses e parece haver muito conflito, Você está falando de duas pessoas e diferentes aqui quando ou alguém você é o está mesmo? procurando Dois cenários, começar a certo? namorar alguém, começa a se encontrar e em ambos os casos, You're talking two different people here. ahn, digamos apenas 2 cenários. Certo. Você está num Esse é um relacionamento, cenário. estão juntos há algum tempo e tem alguns meses de conflito e onde há um período de tempo que é conflitivo e você não tem tanta certeza se deve seguir. Esse é um cenário. O segundo é 2 pessoas que se encontram e estão prestes a começar a namorar. Quais devem ser as perguntas que devem fazer um ao outro quando se encontram apenas para ver Nesse se é cenário, bom quando um as pessoas ajuste estão para se apenas se juntarem e serem encontrando, parceiros? tem a ver com E quais deveriam ser as compreensão de qual perguntas? é a Vocês já intenção. estão juntos há algum A tempo, intenção é mas estar em um tem um relacionamento, conflito a intenção acontecendo é e você ter não tem apenas certeza sexo. sobre o futuro. Queremos apenas nos divertir, não queremos. Portanto, dependendo do paradigma em que uma pessoa está vivendo, temos diferentes tipos de perguntas. Portanto, se você estiver interessado em relacionamento, antes de mais nada, temos que definir o relacionamento. Uma relação é o que chamamos de participação Digamos que você está conjunta interessado. no bem da vida. É uma participação em algo maior. Portanto, não é só. Então, quando entendemos que não estou tentando tirar o meu bem de você, não estou tentando tirar meu amor de você, e você não está tentando conseguir isso Eu de gosto mim, disso, é estamos bom. trazendo isso para a mesa. E é assim que 2 peixes estão nadando no oceano. E um peixe diz para o outro, querida, se você me der o que eu quero, eu lhe darei toda a água que você puder ter. Two fish are swimming in the ocean. Então, eles estão nadando na água. Estamos nadando apaixonados. Por isso, não posso lhe dar isso. Mas eu posso participar e posso trazer isso para a mesa. Meu amor pode trazer isso para a mesa. Isso significa que Certo. quando as pessoas se juntam, elas estão realmente se juntando para crescer e aperfeiçoar seu amor. Veja, é um estado de ser muito mais maduro. Quando somos mais jovens, na verdade, pensamos que essa pessoa pode me fazer feliz. Essa pessoa não pode fazer você feliz. Você tem que trazer felicidade. Isso significa que você tem que trabalhar em si mesmo e trazer felicidade para o relacionamento. Você traz paz.
Você traz amor, você traz perdão, você traz compaixão. Então as pessoas estão se unindo. Primeiro, temos que ver. Temos o mesmo nível em termos de querer crescer juntos? Então somos felizes, onde nos apoiamos mutuamente. Eu vou apoiar, vou amar o melhor que puder. Agora é exatamente a mesma pergunta. Se um relacionamento está em colapso, ainda estamos crescendo ou o crescimento parou? Existe uma chance de manter o crescimento? Estamos interessados um no outro? Estamos interessados no crescimento um do outro? O caminho divergiu? Esta pessoa está realmente mais interessada nisso, esta pessoa está realmente mais interessada naquilo. É a parada do crescimento. Se o crescimento parar e nós tivermos colhido as lições, então temos que olhar para isso. Agora, a cultura ocidental, a América, é como um país muito jovem. Tem um casal de 100 anos. Quando se olha para as culturas indígenas, algumas das culturas indígenas americanas, algumas das outras culturas, milhares de anos de idade, elas têm renovação. Por exemplo, em certas culturas nativas americanas, a cada 7 anos você se renova. Sim, você vê, temos mais suco aqui ou não temos? Agora, se você não tem suco, não há culpa. Não há como você é o culpado aqui, você não me ama mais, você não fez isso, Seu tanto faz. relacionamento? É do tipo, você sabe, nós aprendemos isso, isso, isso e isso, ambos somos pessoas melhores. Eu marco mais 7. Ou é hora de seguirmos caminhos separados dessa forma. Na cultura africana, há um espaço onde as pessoas estavam, então talvez isso tenha acabado. E eles vêm à comunidade e depois se reúnem com os anciãos. Os anciãos fazem adivinhação e dizem, vocês estão acabados? Vocês terminaram seu trabalho. Vocês podem ficar juntos se quiserem, mas não precisam. Ou dirão, não, 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 você ainda tem um pouco de trabalho a fazer nesta área. Você entende o que eu quero dizer? Então, a cultura ocidental, isso está na cultura ocidental. Nós somos jovens, somos bebês, as pessoas pensam 200 anos. Existem culturas no planeta há milhares de anos. Sabe o que eu quero dizer? Que tem uma visão mais profunda do Portanto, desdobramento não há da como alma. culpar ou Não apenas envergonhar ou levando sua fazer casa, as mal. crianças e se aposentando e morrendo. Entende o que eu quero dizer? É um desdobramento da alma. Sim. A gente quer você de volta para falar sobre relacionamentos no futuro. Eu tô curioso, no final desse ano, digamos que é véspera de ano novo deste ano, qual coisa deixaria você mais orgulhoso de quem você se tornou ou foi criado nessa vida que você viveu até então? Bem, eu estou sempre convidando uma maior compreensão da realidade, uma maior compreensão do processo de despertar e de quem eu sou. Então, eu sempre vou querer continuar com isso. Em termos de meu movimento pessoal, é sempre à frente. Apenas quero ser mais de mim mesmo no final do ano. E quando olho para trás, para este cara sentado falando com você hoje, não quero que este cara esteja sentado aqui. Quero outra versão para estar sentado aqui. Quando olho para a minha comunidade, quero que a comunidade de Ágape seja mais estável. Estamos em um lugar temporário, permanente. Isso significa que podemos estar lá o tempo que quisermos. Mas quero que esteja mais perto de realmente construir nosso edifício legado e nossa comunidade legada, onde as pessoas vêm de todo mundo e celebram o divino juntas. Quero que esteja mais perto financeiramente com isso, em termos de objetivo. Sim, quero que seja mais próximo financeiramente disso. Isso é legal, é. Essa Com é uma educação, pergunta. quero que meu livro seja lançado também. Certo, legal. Você tem 3 livros agora que você trouxe para cá, não é? São esses aqui. Você tem 7 livros, é uma máquina. Um deles é chamado Life Vision e um processo transformador para ativar seus presentes únicos. E o maior potencial aqui é esse aqui. Eu vou ler esse aqui hoje. A resposta é você. Essa vai ser uma boa resposta. Eu tô animado porque ele é mais curtinho e porque eu vou ler esse. E libertação espiritual. Por isso, se vocês quiserem se sentir livres, comprem esse livro também agora mesmo. Eu vou linkar tudo. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final e é chamada As 3 Verdades. Então você já escreveu 7 livros, você vai ter um 8º esse ano, tenho certeza que vai ter 50, mas imagine que é seu último dia aqui. Daqui a muitos anos você pode ir quando quiser, mas em algum momento você vai ter que ir. Hipoteticamente, certo? E o seu corpo físico vai. Você escreveu tudo o que quis escrever, fez tudo o que quis fazer, disse tudo o que quis dizer, você foi cavaleiro 50 vezes. Você tem Agape, um teatro enorme, isso é um legado para sempre, você fez tudo, viu seus netos crescerem e tudo aconteceu para ti. Vida completa.
mas por alguma razão você Tenho tem que que levar levá-lo tudo com você comigo? quando você for. Tem que levar informações, trabalho, livros, palavras, vídeos, todo o conteúdo que você colocou no mundo vai com Certo. você para o outro lugar. Então ninguém tem acesso. Mas você pode deixar as pessoas com 3 verdades finais. Seriam 3 verdades ou lições que você viveu durante a vida inteira, e isso é tudo que vão ter de você. Para se lembrar de uma forma escrita, e isso é tudo que resta de você. Então, quais seriam essas 3 verdades para você? 1. Apaixonar-se por quem você é, pelo que foi criado. Você não criou a si mesmo, é uma presença que o criou por si mesmo. Então, você tem que se apaixonar por essa presença. 2. Você tem que cultivar esse potencial que está dentro de você. Você não quer desperdiçar esse potencial. Se você tem potencial, você tem que cultivá-lo. Você não quer sair e perceber que deveria ter cultivado isso. Deixe Deixei a sobre a sobremesa, mesa. não fui atrás dela, nem sequer tentei. Você vê. 3. Você quer viver não com o quanto você tem, mas com o quanto você deu antes de partir. Quanto você doou. Acho que esse é o jogo que nos pedem para jogar no planeta agora mesmo. Não com quanto podemos receber, mas antes de partirmos, quanto podemos doar. Agora, se nos apaixonarmos por nós mesmos, ativarmos o potencial e doarmos o máximo possível, estaremos em êxtase, porque a felicidade é a função da ativação do potencial. Uau, são grandes 3 verdades. Eu amei essas. Imagine que todo mundo está usando fone de ouvido agora. E todo mundo pode entender inglês Ou por um eles ouvirem minuto. o seu próprio idioma. Exatamente, na própria língua. E você pode compartilhar uma mensagem com o mundo e as pessoas vão guardar os telefones, não estão vendo TV, colocam os fones de ouvido, ligam o interruptor e o microfone liga. Qual mensagem que você compartilharia em menos de 60 segundos para o mundo em que a gente está vivendo agora e o que a gente está passando nessa idade? Qual seria a mensagem que você deixaria para o mundo? Vou deixar as pessoas saberem que existe um paradigma que está morrendo neste mundo. Sempre que um paradigma está morrendo, ele faz muito barulho. Portanto, neste momento, temos um paradigma da ganância e ódio, separação, supremacia de todos os tipos de níveis realmente altos, o que significa que está em seu leito de morte. E este é um paradigma que está emergindo. O paradigma emergente é um paradigma de unidade e unicidade do qual nossos cientistas quânticos estão agora ecoando o que os místicos vêm ensinando há milhares de anos, que somos todos um, que a separação está apenas em nossa mente, não existe realmente. Portanto, eu diria para permanecer forte, não ceda ao medo, não ceda à preocupação. Preocupação é ensaiar mental e emocionalmente o que você não quer que aconteça, está vendo? Então, não se preocupe e não tenha medo e perceba que estamos passando por uma fase de uma morte do velho e um nascimento do novo. Mantenha-se fiel à visão de unidade. Converse sobre isso, que essa seja a sua conversa. E observe enquanto você olha para trás para esse tipo de história, e as coisas de que tínhamos tanto medo estarão nos museus. Você verá crianças nos museus dizendo: "Mamãe, as pessoas realmente se odeiam porque são de religiões diferentes? Mãe, vovó, você quer dizer que as pessoas não gostavam umas das outras porque suas cores de pele eram diferentes? Mamãe, isso é realmente o que aconteceu?" A vovó dirá: "Sim, há muitos anos." Essa era a ignorância em que estávamos vivendo, mas já não queremos mais. Uau, isso é muito poderoso. Eu quero te agradecer por um momento, Michael, porque isso está despertando muita coisa para mim. Tudo que você vem compartilhando está ressoando profundamente em mim. O fato de você estar vivendo sua vida em um nível de serviço tão grande nos últimos 30 anos é um grande exemplo do que é possível para todo mundo. A gente não tem que começar centros espirituais da maneira como você fez, mas a gente pode fazer coisas e viver em serviço todo dia com nossa família, amigos e pessoas Absolutamente. e estranhos ao nosso redor. E por isso eu te reconheço por ter mostrado o que você fez hoje, seu constante nível de serviço. Todos com quem falei que o conhecem apenas dizem que você é um ser humano muito generoso e por mostrar que é possível quando todo o bem vem ao seu caminho, você não precisa
usar uma Não, máscara e sim, pensar sim, que é muito sim. melhor. Eu agradeço e reconheço sua constante presença em serviço e humildade e gratidão, e é uma grande bênção estar com você nesse momento, e por isso eu Obrigado, eu te agradeço. agradeço. Posso dar, digamos, um Claro, alô? Então, minha ex-esposa, Ricky Byers, tem um novo CD que acaba de ser lançado, chama-se Oh My, It's Time to Fly. É onde seus melhores trabalhos e quero que as pessoas saiam e comprem junto com minhas sim, coisas. sim. Mas My Oh eu... My, It's Time to Fly. Sim, Vamos sim, sim. vincular nas notas também, e a gente vai certificar que esteja lá. Comprem um CD. Eles podem gostar que eu tenho um outro livro chamado Transcendence. É a minha música. Perfeito. Transcendência? Dança. Transcendência. Uhum. Então, a gente vai linkar tudo, certifique-se Muito de bom. ver depois do programa, a gente vai dizer onde você está em um segundo, então compre esses livros, Liberação Espiritual, A Resposta é Você, e Life Visioning também é. Life Visioning, este é o livro que a Oprah, de seus 30 anos na TV, ela escolheu 15 livros que ela disse serem os melhores 15 livros para ajudar um indivíduo a resolver um problema, e Life Visioning fez parte desses 15 livros. Então talvez eu leia esse primeiro. Isso é ótimo, eu agradeço. Life Visioning, muito legal. Citação final, e você está nas redes sociais e... Ah, sim, você sabe, Facebook, Instagram, é o Michael B. Beckwith, Michael B. Beckwith. Twitter, o negócio todo. Certo, Eles podem ir perfeito. ao agapelive.com para transmitir meus serviços ao vivo. Eles podem realmente me ver ao vivo. Em qualquer Em lugar qualquer do lugar mundo. do mundo. A maioria das congregações estão em todo o Agape mundo. Live, é. Eu tenho alguns milhares todos os domingos, mas a maioria das pessoas está no Canadá, Austrália e Nova York. Ótimo, e então estão vá em para todo mundo. agapelive.com, você vai poder assistir ao vivo Certo. todos os domingos. Você está em LA, está Você tem que visitando ver. LA. As pessoas podem visitar o agape.com e Sim, assistir o eles podem programa lá, né? encontrá-lo. Está no Teatro Saban, logo abaixo do Ok, Wilshire, legal. em La Cienega. E quando você for conhecer o Michael, Sim, certifique-se de dizer diga-lhes que que você conheceu venham e aqui no digam olá. programa. E minha pergunta final é, qual é a sua definição de grandeza? A minha definição de grandeza é ser constantemente superior ao seu antigo eu. Portanto, você nunca estará competindo com outra pessoa, você só está competindo com seu antigo eu. De modo que amanhã, no próximo ano, daqui a 2 anos, você estará realmente liberando mais energia vital do que há 2 anos ou 1 ano atrás. Então, é assim que você está realmente se tornando mais você numa base regular. Michael Sim, Beckwith. Obrigado, cara. Eu agradeço absolutamente. demais. Obrigado. Todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda.